Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. Quero agradecer a você que nos acompanha e quero continuar te encorajando a compartilhar esse link com alguém que você ama, que você sabe que precisa ouvir uma palavra para poder estar emocionalmente bem resolvido. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre as perguntas que Deus faz para nós ao longo da nossa vida, na tentativa de ajustar não somente o nosso relacionamento com Ele, mas dando-nos também a oportunidade de poder rever como que nós nos encontramos emocionalmente. E para isso eu quero começar, claro, fazendo uma pergunta para você. Quando alguém pergunta para você como você está, normalmente o que você responde? Tudo bem? E quando você responde, realmente você está sendo verdadeiro? Às vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta para nós e nós não conseguimos ser verdadeiro na resposta. Por causa de alguns fatores. Primeiro, porque nós temos a consciência que foi tão somente uma pergunta ocasional, uma maneira de se cumprimentar, uma maneira de interagir conosco. Então nós não valorizamos, normalmente não respondemos e fala assim, tudo bem. Talvez a pessoa que faz esse tipo de pergunta é uma pessoa que você não tem intimidade, você não tem a liberdade de realmente falar, ou você não tem confiança suficiente para responder como você está. Mas, quando alguém olha para nós e realmente a pessoa está interessada em saber como nós estamos, como que você reage a esse tipo de pergunta? A Bíblia, que é a palavra de Deus, tem resposta para todas as perguntas ou todos os questionamentos que nós temos acerca de nós mesmos, acerca das circunstâncias e até mesmo acerca de Deus. E Deus faz questão de que nós perguntemos para Ele determinadas coisas. O que Deus não tolera da nossa parte é o que na Bíblia é chamado de murmuração, reclamações. Quando algo acontece com você e você reclama, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Mas perguntar, Ele mesmo diz através do profeta Isaías: vinde a mim, arrazoeis comigo, questionei comigo, assim diz o Senhor. E Ele está sempre pronto a nos responder. Agora, se nós somos um leitor da Bíblia, ou leitores da Bíblia, se nós temos o hábito de ler com frequência a Bíblia, ou de buscar respostas na Bíblia, nós vamos encontrar nela resposta para todo e qualquer tipo de problema ou indagação que nós tivermos. Porque a Bíblia é um manual completo, atual, que Deus deixou para nós vivermos bem aqui na terra. O Senhor Jesus disse que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quero começar falando com você sobre um relato bíblico que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 26 a 27. Conta a história da mulher sunamita, uma mulher que era rica, uma mulher que morava em uma determinada cidade, por nome Sunem, e por ali passava o profeta Eliseu. Um dia, ela conversando com seu esposo, ela não tinha filho, e ela então propôs para o seu esposo construir um pequeno quarto, porque ela disse que ela percebeu que o profeta Eliseu era um santo homem de Deus. Ela propôs então para o profeta, para o seu esposo, construir um pequeno quarto, colocar uma mesa, uma cama, uma lamparina e uma cadeira, e todas as vezes que o profeta passava por ali, ela o abençoava com a hospedagem. Passado algum tempo,
o profeta Eliseu, se sentindo tão bem acolhido e, pelo um ato de gratidão, decidiu abençoar aquela mulher. A chamou, conversou com ela, perguntou se havia alguma coisa que ela podia fazer. Ela disse que não. E ao sair, o profeta Eliseu, conversando com seu auxiliar Geazi, fez a pergunta: será que não há nada que podemos fazer por ela, Geazi? E Geazi lembrou que ela não tinha filho. Ele a chamou de volta e disse para ela: em 1 ano você terá um filho. Ela disse: por favor, meu senhor, não brinque comigo. Mas aconteceu exatamente o que ele tinha falado para ela. 1 ano depois, ela estava com a criança no colo, o tempo passou. Quando o menino tinha por volta de 10 anos, ele acompanhou o pai num serviço, que o pai trabalhava numa lavoura, e ele se queixou de uma dor de cabeça. O pai mandou que um dos seus serviçais o levasse para casa e entregasse à sua mãe. Ela, como uma mãe cuidadosa, cuidou do seu filho até o meio-dia e o menino veio a falecer. Ela então pediu que o seu esposo arrumasse um animal. Ela selou o animal e, junto com 2 serviçais, ela foi em busca do profeta. Só que antes ela tinha pego o menino que já tinha morrido e ela o colocou na cama do profeta. E ela foi em direção aonde estava o profeta, que ali passava o seu tempo. E quando ele percebeu que ela vinha se aproximando, ele mandou o seu servo por nome Geazi ir ao encontro dela. E aí, 2 Reis capítulo 4, 26 a 27, Geazi obedece a ordem de Eliseu e ele vai ao encontro e ele vai com a seguinte instrução do profeta Eliseu. Encontra com a sunamita e pergunta a ela: vai tudo bem contigo? Com teu esposo e com teu filho? E aí o relato agora aponta justamente esse momento em que Geazi chega para ela e faz a pergunta. Aí diz assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se lança aos pés dele e ela demonstra estar muito angustiada. Agora, o que chama a atenção é que, ao encontrar-se com ela, Geazi faz a pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua família? Vai tudo bem com o teu filho? Ela responde: vai tudo bem. E quando ela chega próximo de Eliseu, ela se lança aos pés de Eliseu e ela diz assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela o abraçou aos seus pés e Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou a razão da sua angústia. Eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 coisas. Primeiro, essa mulher estava com um filho em casa, morto. Ela estava desesperada. Para uma mãe, perder um filho, um único filho com 10 anos, é um trauma terrível. Mas quando Geazi a encontra, nos versículos 23 e 24 de 2 Reis, capítulo 4, 26 e 27, os versículos anteriores, 24 e 25, ele faz a pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu esposo? Vai tudo bem com teu filho? E ela responde: sim, vai tudo bem. Às vezes, eu fico tentando me colocar no lugar de uma pessoa que perdeu um filho, que perdeu uma pessoa que amava, e ao ser indagado se está tudo bem, eu imagino que eu não conseguiria esconder a minha angústia, a minha tristeza. Mas sabe de uma coisa? Tem pessoas que ela consegue. Existem pessoas que ela podem estar passando por situações mais diversas. E por uma série de fatores ela pode dizer que está tudo bem,
quando na verdade não está nada bem. Como profeta de Deus, Deus às vezes me usa e me dá a capacidade de discernir o coração das pessoas. E algumas vezes, e frequentemente isso acontece, de eu chegar para alguém e olhar nos olhos dela e perceber que ela não está bem. E aí eu faço a seguinte pergunta: está tudo bem com você? Normalmente, quando o Espírito me convence de que aquela resposta que foi dada, favorável, dizendo que está tudo bem, não está, eu faço a pergunta pela segunda vez. E aí eu olho nos olhos da pessoa e pergunto: realmente está tudo bem? E se a pessoa confirmar que está e o Espírito Santo me convencer de que não está, eu falo para ela: olha, eu vou acreditar porque você está dizendo, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração que você não está bem. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa já começa a chorar, os olhos ficam lacrimejados e normalmente, em situações assim, a conversa acaba sendo uma conversa que traz alívio para a alma. Sabe por quê? Se tem alguém que se preocupa com o nosso bem-estar, é Deus. Se tem alguém que quer saber como nós nos encontramos, é Deus. E às vezes, é o próprio Deus que nos faz essa pergunta. Não porque Ele não tenha conhecimento do nosso estado emocional. Deus é onisciente. Deus sabe o que estamos passando. Deus conhece o nosso coração. Mas às vezes Deus pergunta para nós respondermos, porque a partir do momento que você responde, é terapêutico. A confissão é algo terapêutico. E quando Deus pergunta: vai tudo bem contigo, filho? Vai tudo bem contigo, filha? É porque Ele quer levar-nos a um nível de saúde emocional melhor do que aquilo que nós nos encontramos. Então, Deus pergunta para você nesse momento, para você mesmo que está nos assistindo agora: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua alma? Está tudo bem com o teu casamento? Está tudo bem com as tuas finanças? Está tudo bem com o teu coração? Como que você está? Deus é especialista em fazer-nos esta pergunta. E nós temos alguns relatos na Bíblia e eu vou hoje falar sobre um ou dois apenas desses relatos em que Deus chega para pessoas e diretamente faz algumas perguntas. A primeira pergunta que Deus faz, e aí está registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 9 a 11, é a pergunta que Deus faz a Adão. Ao homem que Ele criou perfeito e o colocou no jardim do Éden. Ao ser criado por Deus, Adão foi posto no jardim do Éden e Deus deu-lhe uma ordem, que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que estava ali, entre as outras árvores. Mas aí você conhece o relato: a serpente enganou a Eva e ela comeu do fruto proibido, deu para o seu esposo e quando ele comeu, ele passou a ter consciência do certo e do errado. E então ele teve vergonha e medo de Deus. E o relato diz que ao comer, e ele se sentindo mal e com medo, ele se escondeu de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus ia ter pessoalmente com Adão e conversava com ele. Olha que interessante. Mas naquela tarde foi diferente. E aí o relato diz assim, que Deus, e ele chega ao jardim, Deus pergunta para Adão: Adão, onde está? Onde estás, Adão? E a resposta foi, e ele respondeu:
Eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso que me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi que não comesse? Olha a pergunta de Deus para Adão: onde estás? Naquele momento, Adão encontrava-se em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Adão estava se escondendo de Deus. Eu não sei se você tem na sua vida ou se já teve alguém. Isso normalmente acontece no namoro, quando você está na expectativa do seu amado, da sua amada chegar e o coração começa está chegando a hora, né? E a pessoa está se aproximando e tudo que você quer é encontrar aquela pessoa, dar um abraço, você está na expectativa. Eu imagino que antes de comer o fruto proibido, essa era a expectativa que havia no coração de Adão. Ele estava se encontrando com Deus, com o Criador, com a perfeição. Mas naquele dia, o sentimento que estava no coração de Adão era o sentimento de vergonha, era o sentimento de medo, era o sentimento de fracasso. Ele tinha fracassado, ele tinha desobedecido a ordem de Deus. E ele não estava bem, ele estava escondido. E aí, a pergunta de Deus para Adão foi: onde você está? Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você deseja estar em locais em que Deus não deseja que você estivesse, você vai se sentir mal. Você vai ter um sentimento ruim. Sabe por quê? O melhor lugar para você estar é o lugar em que Deus preparou para você. Normalmente, quando eu viajo, eu fico às vezes em hotéis, fico na casa de irmãos, fico na casa de amigos. E por mais que eu seja bem recepcionado, por mais que a cama seja uma cama gostosa, um quarto, um ambiente cheiroso, mas olha, acredite, nada melhor do que estar na nossa casa, na nossa cama. Assim é a vontade de Deus. Não existe nada melhor do que você estar no ambiente, no lugar em que Deus gostaria que você estivesse. Um dos motivos da angústia do ser humano, da tristeza que toma conta do ser humano, é justamente esse, um destes. É estar onde Deus não queria que ele estivesse. E Adão agora, ele fala para Deus: eu me escondi. Eu fico imaginando que Deus brincou de esconde, esconde. Eu tenho 3 netos, o quarto está chegando, o Isaac. E normalmente quando os meus netos chegam em casa, agora já estão um pouco maiores, mas quando eles eram menores, nós brincávamos de esconde-esconde. Imagine, quando morávamos em uma casa, nós tínhamos bastante espaço, às vezes no quintal, mas quando nós mudamos para um apartamento, era quase que impossível nos escondermos ali dentro de um apartamento de 75 metros quadrados. Mas às vezes, os meus netos se escondiam atrás da cortina. E para que eles pudessem realmente interagir e a brincadeira fosse uma brincadeira gostosa, às vezes eu olhava para a cortina e ouvia os pés dele. Ou então o mais gordinho eu via que estava atrás da cortina, mas eu fingia. Então eu chegava por ali olhando e chamava pelo nome. Onde você está? Fazia de conta, virava as costas, fazia de conta que eu não via. Aí de repente ele abria a cortina, eu estou aqui. E aí eu fazia que me assustava. Sabe, eu fico imaginando essa cena lá no Jardim do Éden.
Deus brincando de esconde-esconde com Adão. Na verdade, Deus já sabia, Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas Deus queria que Adão falasse, que Adão confessasse como que estava o estado da alma dele. Como que está o estado da tua alma? Como que você está se sentindo nesse momento? Deixa eu ir um pouco mais longe. Talvez você acabara de chegar do teu serviço. Foi um dia turbulento, cansativo. Chegou em casa, descansou, mas em casa você tem uma série de problemas para resolver. Mas amanhã você tem que estar inteira, com um sorriso no rosto, para atender o cliente. É complicado, né? Às vezes é complicado você ter que demonstrar uma alegria que você não está tendo, uma paz que você não possui, uma esperança que às vezes não existe, mas você precisa demonstrar que está bem, sabe? A semelhança da sunamita, nós podemos fazer isso com as pessoas. Nós podemos dizer, tá tudo bem, tudo legal, tudo bacana, às vezes até colocar um sorriso no rosto. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus nos pergunta, não tem como nós negarmos, porque Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o estado da tua alma. Então, se Deus está perguntando para você agora, como que você está, filho? Como que você está, filha? Que tal você abrir o seu coração agora e falar para Deus? Que tal você responder para Deus agora e falar, Senhor, eu não estou bem. Senhor, apesar de ter que colocar um sorriso no rosto, apesar de fingir que está tudo bem, eu não estou bem, Senhor. A minha alma está angustiada, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou sentindo a sensação de fracasso. Sabe de uma coisa? Quando você admite o estado da tua alma, Deus entra com um processo de cura. No diálogo que continua em Gênesis capítulo 3, do verso 9 a seguir, Deus faz a pergunta para Adão: quem te mostrou que você estava nu? Ao invés de ser sincero, de responder, Senhor, eu errei, Senhor, eu desobedeci ao Senhor. Quando Deus fala assim, porventura você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? Ele teve a oportunidade de falar, sim, Senhor, eu comi. Mas sabe o que ele fez? Ele projetou, ele jogou para a mulher e disse, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ele, ao invés de confessar, de admitir que tinha fracassado, ele primeiro jogou a culpa em Deus, dizendo, olha, foi a mulher que o Senhor me deu, eu não pedi. Sabe, nós precisamos ser sinceros com os nossos sentimentos. Nós precisamos compreender que Deus é o nosso Pai, que Deus não nos condena por termos esse tipo de sentimento de dor, de tristeza, de fracasso. Deus não te condena, mas Deus quer de você sinceridade. Como que você está agora? Qual é o estado da tua alma nesse momento? Em que estado você se encontra agora? Será que você é capaz de olhar nos olhos eternos de Deus e falar assim, Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu fracassei, Senhor, eu estou triste, a minha alma está abatida, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu tenho medo do presente, eu tenho medo do futuro, eu estou me sentindo mal,
eu estou me sentindo angustiado, angustiada. Eu quero te encorajar a responder ainda hoje. Como que você está diante de Deus? Essa pergunta de Deus, ela tem que tocar o teu coração. Como você está? Onde você está? Como está a tua alma? Se você responder com sinceridade para Deus, Ele vai trazer alívio para a tua alma. Ele vai trazer paz para o teu coração. Ele vai trazer esperança para a tua vida. Sabe por quê? Ele não te condena. Ele te ama. Mesmo que você tenha sido desobediente a uma direção que Ele te deu, mesmo que você tenha quebrado um princípio, Ele não vai te rejeitar. Ele tem uma saída, Ele tem uma solução. No caso de Adão, ele teve uma saída. No versículo 15 de Gênesis 3, ele estabeleceu a aliança. Ele estabeleceu o antídoto para o pecado, para aquele erro de Adão. Ele declarou que Jesus viria. O versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis chama-se como proto-evangelho. Foi ali que Deus anunciou pela primeira vez a vinda do seu Filho Jesus para nos livrar, para nos resgatar, para nos redimir dos nossos erros, dos nossos pecados. Quando você lê João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto remete-se a Gênesis 3,15, foi a promessa que Deus fez. Então não importa o que você fez, não importa a causa que está te levando ao estado de angústia, de dor, de tristeza, Deus tem a saída. Deus tem a solução. Como você está? Fala para Deus. Que tal você dobrar os seus joelhos, aí mesmo onde você está, e você confessar para Deus como se encontra o estado da tua alma? Que tal você falar para Deus das tuas angústias, das tuas tristezas, dos teus medos, das tuas ansiedades? Sabe, o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia, pelo que não temeremos. Deus é o teu socorro. Deus pode intervir nessa situação que está trazendo angústia, tristeza, medo. Deus pode trazer resposta para te livrar daquilo que aterroriza a tua alma. E a minha oração é que você seja capaz de abrir o teu coração e falar para Deus. Fala para Deus da tua solidão. Fala para Deus do teu medo. Fala para Deus dos teus traumas, dos teus fracassos. E Ele é o Pai amoroso que vai te dar as mãos, vai trazer alívio para a tua alma e te socorrer. Que o Senhor te abençoe. Que você seja capaz de se quebrantar e responder para o Senhor a pergunta que Ele está fazendo hoje para você. Filho, filha, onde estás? Como estás? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você precisar de alguém para conversar, para orar por você, eu me coloco à sua disposição. Deus tem sido muito bom. Às vezes eu estou na live, na livraria, e chega alguém e fala: olha,
Eu acompanho o Senhor, eu assisto os seus programas. E Deus tem levado algumas pessoas ali para estarmos orando, para estarmos conversando. Às vezes a pessoa vai lá e eu vou para um cantinho que nós temos e ali a gente conversa, ora. E você vai ter uma grande oportunidade que Deus está te dando para abrir o seu coração. Quero finalizar lembrando a você e te fazendo um convite. Quero te fazer um grande convite. Nos dias 19 e 20 de agosto, no HD Parque Hotel, aqui na cidade de Assis, nós vamos ter o nosso primeiro seminário de cura para a alma e vamos te oferecer ferramentas que vão te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, vai te ajudar a vencer coisas que têm te levado a não ser aquela pessoa que Deus quer que você seja, uma pessoa feliz, uma pessoa que vive uma vida plena. Você pode nos procurar na Livraria Life, pode entrar em contato por este WhatsApp e nós estamos com um preço especial para você. Será o nosso primeiro seminário e você vai fazer um investimento, um pequeno investimento, mas eu tenho certeza que o benefício será para a vida inteira. E juntos nós vamos descobrir ferramentas e colocar em prática aquilo que vai trazer alegria para a tua vida, paz para o teu coração e alívio para a tua alma. Espero por você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.